Olá, meus queridos amigos, irmãos de caminhadas, de estudos, de reflexões, amigos queridos, em que aqui permutamos nossas vibrações, a nossa alegria, nessa playlist do livro Boa Nova, permutamos os nossos agradecimentos a Deus, sinceramente, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aprender a cada dia, através das lições do nosso Mestre Jesus. Alegramo-nos, Senhor, quando temos essa oportunidade nesta reencarnação e sabemos o quanto que é valioso esse tempo para nós. Não podemos perder esse tempo e esse aproveitamento para as reflexões necessárias para melhor escolhermos o direcionamento das nossas vidas. Que o Teu amor, que a Tua misericórdia esteja sempre junto a todos os nossos corações, as nossas famílias, amigos e tantos outros que nesse momento agora lembramos, Senhor, pedindo por eles. Que os abençoe assim como a nós. A lição de hoje tem como título A Ilusão do Discípulo. É a lição número 24. E Humberto de Campos nos diz assim: Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas lado a lado por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Judas Iscariote deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto, no olhar sereno do filho de Zebedeu, fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre-ansioso e atormentado, não achas que o Mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Mas, replicou interpelado, poderias admitir no Mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Era isso que ele queria ver no Jesus, né? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Israel, retrucou o filho de Zebedeu, Tiago, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu, algo irônico, e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o Mestre é o enviado divino? Em face dessa invocação, Judas mordeu o lábio, mas prosseguiu: não concordo com os princípios de nação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Acompanhando o Mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi
interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor por toda parte, mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Jesus, porém, nos esclareceu, obtemperou Tiago com bandura, que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Mestre às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam, razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em termo oportuno. Recordo-me, entretanto, de que o Mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos, né? Tadeu lembrou isso para ele. Ele continua: não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordo com os altos funcionários e homens de importância para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. E aí Tadeu fala, né? Judas, Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorreste dos poderes transitórios do mundo sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o Mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignitários romanos são roupagens para a terra. As ideias do Mestre são do céu. E seria sacrilégio misturar na sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E Ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o Mestre representa. Judas se iniciou aflito. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que fechasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Então, na realidade, né, ele queria tomar ali as rédeas do movimento e deixar Jesus só com a parte de falar da teoria. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, ele meditava na execução de seus sombrios desígnios. A madrugada o encontrou decidido na embriaguez dos seus sonhos ilusórios. Entregaria o Mestre aos homens do poder em troca da sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos.
satisfaria suas ambições aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Essa era a ideia. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade e após horas era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias. Esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. O prêmio da vaidade, porém, esperava sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomia, sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para os seus algozes. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariote se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento das suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a fabilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobração silenciosa e dolorida. Censura, né? Já se havia escoado a hora sexta em que o Mestre expirara na cruz, implorando perdão para os seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade, impiedosa, se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de deserdar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. Né? 2 traições. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouviu a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento, trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido. Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Então, nesse momento, né, Judas trai Jesus, trai os seus companheiros e trai
o seu maior comprometimento, né, que é com a própria vida, compromisso mais sagrado que é a vida, que Deus lhe deu. Ele comete ali o pior ato que alguém pode ter, né? A fuga, tentando fugir da sua consciência através do suicídio. Esse arrependimento, ele encontra uma situação muito, muito pior. Bem, buscamos então dar continuidade a essa lição pelo mesmo autor espiritual, Humberto de Campos. Aqui colocamos o nome do livro, Crônicas de Além-Túmulo, psicografado por Chico Xavier, da mesma autoria espiritual. Humberto de Campos, a mensagem número 5, que tem como título Judas Iscariotes. Então nós vamos agora observar, né, como o autor nos descreve esse encontro com um discípulo, né, que se iludiu. E ele nos conta assim: silêncio augusto cai sobre a cidade santa, a antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado. Em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Cédron silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das vistas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa dessas noites, que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação mais íntima com a cidade dos profetas. Eu procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Então esse é Humberto de Campos relatando essa vivência espiritual. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de doentes, embuçado nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas. E no meio das fatalidades que pesam sobre o império morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Cédron, não longe talvez do lugar sagrado onde o Salvador esteve com os discípulos, eu divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se cativante simpatia. Sabe quem é este? Murmurou alguém em meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se repentinamente transportados ao tempo idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava. Não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades pecadora e a perfeição de Judas existia um abismo. Meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu entrevistasse,
procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes essa Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Perguntou, Humberto Campos. Em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sinedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do Mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, em seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou, pergunta Humberto, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Respondeu Judas, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos, olha bem, séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Então ele buscou reparar com a lei, tendo essa expiação, tendo essa reencarnação. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros requisitos do meu crime na Europa do século XV. E foi a reencarnação de Joana d'Arc. Foi a última reencarnação de Judas. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos infames que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram.
E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é desse mundo, sinto nessas estradas o sinal dos seus passos divinos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso trance. E em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Todo ano, né, lembram de Judas. E olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Existia, não sei se ainda tem, aquele dia em que se coloca um boneco de palha, de pano, preso em algum lugar, né? E ali se bate, né, naquele boneco, como se fosse, o nome é Malhação de Judas, dia de malhar Judas. E muita gente aproveitava antigamente aquele momento ainda para escrever malícias e fofocas, né, sobre alguns vizinhos. Uma situação ainda muito bárbara, né, para observar. Então Judas fica observando isso. Então ele mesmo já se desfez, né, de toda essa situação, ele já se quitou com a lei. Mas ele fala: aqueles que me acusam, sem refletir, se podem atirar a primeira pedra. É o que mais fazemos, né? Sem reflexão. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo os seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluí, os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-los. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Cedron rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Então, para quem também interessar sobre essa crônica, né, há no Reformador do ano 62, número 9, uma interessante notícia, né? Lá na página 204, pelo que está escrito aqui no livro, vai nos falar sobre a reencarnação de Judas como Joana d'Arc, sendo a última, né, que ele se entrega totalmente, e ele falou que já está saciado de justiça, né? Achei bonita essa fala, né? Ele está saciado com a própria consciência, ele já tem o próprio perdão. Então, muitas vezes, pela invigilância, por não compreendermos uma situação, temos atitudes que vão impossibilitar o futuro, que não vão nos deixar um remorso muito grande. E saber lidar com esse remorso, com a vergonha de ter sido às vezes enganado, de ter se enganado,
para algumas pessoas é muito difícil porque também possui o orgulho. E aí acaba piorando ainda mais a situação. As fugas, né, espetaculares que nunca deram certo. E que Deus assim, né, possa nos abençoar, e a todos os espíritos que se equivocaram junto à missão do Cristo. Os séculos já se passaram, já se redimiram, e nós estamos ainda aqui. Então muitas vezes não nos cabe acusar ao outro. Nós precisamos usar esse tempo, não para nos acusarmos, para nos observarmos. O que está faltando, né? O que nos falta de coragem para modificar esse nosso caminhar. Que Deus assim nos abençoe. Agradecido ao Espírito Humberto de Campos e Chico Xavier, essa leitura, né, que nos faz ver sobre o perdão, a ilusão do discípulo e o perdão também, que ele recebeu e que ele mesmo se ofereceu. Isso é muito importante. Que Deus assim nos ampare, que Deus assim nos ilumine e que nos mantenhamos fiéis ao Pai. Graças a Deus.